Olá pessoal, Gabriel da GR Invest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade sobre a nova série que está em andamento no canal, que é a respeito dos indicadores no gráfico, beleza? Então a gente está fazendo uma série de vídeos, primeiro a respeito de padrões de figuras formadas nas movimentações dos gráficos, e agora eu estou em andamento em uma segunda série de vídeos a respeito dos indicadores. Bom, primeiramente, qual que é o intuito disso tudo? O intuito disso tudo é passar para vocês de uma maneira simples e fácil como que se inicia na análise técnica, como que vocês podem estar começando a entender os preços, a movimentação gráfica e também a análise técnica mesmo com figuras e etc, beleza? Então, eu gostaria de estar passando para vocês uma maneira organizada de como que se eu estivesse iniciando no mercado, como que eu gostaria de aprender, tá? Então, se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no canal, nas playlists, nos vídeos, e é isso, tá? Então bora pro vídeo, e o vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um indicador que muita gente utiliza, outras pessoas também não utilizam muito, que é o que? Que é o volume financeiro, beleza? Então a quantidade de contratos negociados em um determinado período, que são essas barrinhas que ficam embaixo. Geralmente cada tipo de plataforma geralmente fica embaixo, tá? Então, vamos lá. O volume financeiro, pessoal, é basicamente o que eu comentei, é a quantidade de contratos negociados em um determinado período. Então, cada vela dessa, ela representa um período que a gente seta no nosso gráfico. Nesse caso, eu estou trabalhando com velas de 8 horas, então cada velinha dessa representa 8 horas de movimentação. Então, movimentação para cima ou para baixo. E o que são essas movimentações? São compras e vendas desse ativo. Então, é uma briga entre compradores e vendedores durante todas essas 8 horas aqui. Então, cada 8 horas forma-se uma nova vela dessa. Beleza? Então, pessoal, o volume financeiro ele é importante para quê? Eu vou passar para vocês, no meu ponto de vista, a importância do volume financeiro. Eu particularmente utilizo ele para algumas confirmações. Então, por exemplo, o ativo vem formando uma movimentação de alta e uma tendência de alta, e ele começa a fazer uma correção no seu preço. Então, como nesse caso aqui. Se a gente traçar uma linha, pegando os topos, ele vai formar uma figura para a gente, ó. Se a gente traçar uma linha na diagonal, que seria uma linha de resistência. Então a gente já tem vídeos no canal a respeito disso também, que é onde o gráfico toca várias vezes com os topos, formando uma resistência, e uma resistência na diagonal. A de resistência não precisa ser sempre na horizontal, ela pode ser também na diagonal, beleza? E como que a gente pode utilizar o volume nessa situação? Suponha-se que a gente estava nesse período aqui. Então o gráfico vinha fazendo essa movimentação de queda, de correção, até que em um determinado momento ele forma essa barra enorme aqui. E o que que essa barra enorme faz? Ela rompe a linha de resistência. Quando ela rompe essa linha de resistência, ele vai começar, provavelmente ele vai fazer um novo movimento posteriormente, que é o que? Voltar nessa linha, fazer aquele chamado pullback, onde ele toca na resistência, que daí quando ela romper essa resistência, ela vai virar um suporte posteriormente, tá? Mas quando ela volta, ela toca e faz o pullback, daí rebate. Tá, tudo bem, mas e o volume? Onde que entra o volume nisso tudo? O volume, pessoal, ele serve para a gente ver se houve uma grande quantidade de contratos negociados nesse determinado período. Então, desse dia aqui, nessas 8 horas aqui, ó, houve uma barra enorme de volume, maior do que as barras anteriores. Isso é uma confirmação. Então, essa barra de volume enorme aqui embaixo está confirmando esse rompimento dessa linha de resistência na diagonal, tá? A gente vai operar aqui? Não, a gente vai fazer o quê? Vai aguardar ele voltar, fazer o pullback e comprar aqui, ó. Então aqui a gente poderia comprar e depois estar soltando esse ativo em um determinado período com base em outras análises, tá? Então isso é um
das utilidades do volume, é a gente poder negociar em um rompimento. Então, após ele romper, ele confirma com a barra de volume, ele vai voltar a fazer o pullback e a gente estaria comprando neste momento aqui, beleza? Pessoal, para que mais que serve o volume financeiro? O volume financeiro geralmente também, pessoal, quando a gente vê grandes volumes financeiros sendo plotados no gráfico, e essas regiões que formam um grande volume geralmente representam fundos, tá? Então, se a gente for analisar, a gente vai ver que, por exemplo, aqui, ó, nessa região, formou-se nessa região um grande volume financeiro durante esses dias, durante esse período, beleza? Se a gente olhar isso no gráfico, a gente vai ver que no gráfico isso foi um fundo, tá vendo? Foi um fundo. Então, a gente vai operar? Não necessariamente, mas a gente pode levar em consideração que realmente quando ele forma fortes volumes, ele forma um fundo, beleza? Então, se a gente vê aqui nesse outro período aqui, ó, também foi uma região de fundos, tá? Depois disso, o gráfico deu o ativo fez uma forte perna de alta, beleza? Mais um momento também que forma-se um forte volume. Nessa região, se a gente pegar essa região toda de volume, ó, então aqui, ele faz fortes barras de volume financeiro. Então nessa região foi mais um fundo, tá? Então essa é uma outra utilidade. Aqui também, ó, apesar de que a partir desse momento ele até fez alguns movimentos, mas ele andou bem lateral, e aqui que ele volta a fazer grandes movimentos, beleza? Então é isso, pessoal. Geralmente eles representam rompimentos. Então aqui teve uma outra forte barra de volume. Se a gente for ver, aqui tinha uma linha de resistência também, ó, pegando esse topo. O gráfico trabalhou dentro desse range aqui desse canal, até que ele fez uma forte barra de volume nessa região e rompe. E aqui mais uma vez, ó, ele faz o pullback, então ele volta, deixa um candle vermelho e na sequência ele fecha acima desse candle aqui, tá? Então ele faz uma sombra superior e uma inferior, chamado isso daqui de um doji, né? E na sequência ele fecha acima dessa máxima. Isso é um padrão de compra na maioria das vezes, beleza? E aí o gráfico faz um forte movimento até que ele faz uma nova correção, tá bom? E então é isso, pessoal. O volume, de uma maneira simples para vocês entenderem, na maioria das vezes ele representa um rompimento de um padrão de figuras, tá? Como a gente viu aqui, ó, que ele vinha formando. Então, que figura que era essa ali? Se a gente poder traçar, ele está parecido mais com uma flâmula, né? Que é aquela figura onde ele não chega a fechar, né? Porém, ele faz um canalzinho, uma flâmula. Então, ele tinha feito uma forte perna de alta, depois ele começa a trabalhar aqui dentro, até que ele rompe, faz o pullback e dá andamento, beleza? Então é isso, pessoal. O volume ele é muito importante e a gente também sempre vai procurar negociar quando tem um bom volume financeiro. Quando tem pouco volume, geralmente é ruim para a gente poder operar, tá? Porque o gráfico ou ele vai andar lateral, ou ele não vai respeitar algumas análises e etc. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. É mais rápido, né? O volume financeiro ele é importante, tá bom? Muita gente utiliza, outras não. E é isso que eu queria passar para vocês, para não deixar passar esse importante indicador aqui que na maioria das vezes nos ajuda confirmando os nossos padrões, beleza? Pessoal, então é isso. Peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, deixem um like também, comentários, beleza? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.